Som. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite, todos os dias. Amém? Quem está feliz aqui nessa noite, diga aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, à frente aqui com os irmãos, para compartilhar algo da parte de Deus. Hoje é um dia muito especial, como meu marido disse, é um dia muito concorrido, né? Muito celebrado, digamos assim. Até mais do que o Dia dos Pais e outras datas aí afora. Realmente, como uma mãe é alguém importante na vida de um filho, como uma mãe é importante para a sociedade. Então, se você tem uma mãe que está aqui ainda nessa terra, louvado seja Deus pela sua vida, porque você é abençoado em ter a sua mãe com você. E se você, assim como eu, já tem a sua mãe na glória, né, na nossa casa eterna, ela está lá nos esperando, amém? E um dia nós iremos nos encontrar e adorar ao Senhor todos juntos. Quantos creem nessa verdade? Diga amém. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Eu queria apenas abençoar a sua vida para você receber essa palavra no seu coração nessa noite e sair daqui mais abençoado ainda. Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Eu quero declarar que o coração dele é aberto para receber essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida para ser boca do Senhor nessa noite, para edificar a vida de cada um, que a revelação da palavra brilhe no nosso coração nessa noite. Em o nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Quero convidar os irmãos para todos se sentarem aqui à frente, ficar bem atento, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela não é uma palavra só para quem é mãe. É claro que a ênfase dessa palavra hoje é para as mães, porque eu vou mencionar aqui algumas mães da Bíblia, algumas mulheres de Deus. Mas você sabe, a palavra de Deus é para todos nós. E hoje, até mesmo você que é homem, vai ser abençoado, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Eu queria que alguém depois trouxesse uma água para mim, por favor. O Messias está marcando meu tempo? Eu tenho quanto tempo, Messias? Ok. A palavra que eu quero hoje compartilhar, quem está aqui que é mãe? Você que é mãe, dá um sorriso e levanta a mão. Deixa eu ver as mamães. Quantas mamães felizes nós temos aqui? Amém? Aleluia! E quantas, você que é mãe, que está aqui, ou filho, né? Sua mãe está aqui nesse culto. Levanta a mão, sua mãe está aqui? Deixa eu ver. Quantas mães? Amém. Sua mãe, Poliana? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar, inclusive, eu quero que até as crianças fiquem atentas a essa palavra. Eu até falei para os meus filhos que eles não vão mexer no celular. Sabe por quê? Porque essa palavra é para os filhos também. Então, você que é filho, preste atenção, porque você vai ser muito abençoado nessa noite. Eu tenho certeza disso. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, o nome dessa palavra é assim: mãe, uma grande dádiva de Deus. É verdade ou não é, irmãs? Que ser mãe é uma grande dádiva, é um presente, é um dom que Deus dá para nós mulheres. Eu me lembro claramente quando o meu primeiro filho nasceu, o Davi Lucas, e eu tinha saído do centro cirúrgico e fui para o apartamento. Cheguei lá, já tinha um monte de gente me esperando. Falei, uau, é uma festa hoje, porque tantas pessoas no apartamento lá me esperando para chegar. E aí tinha uma amiga de trabalho lá, e ela olhou para mim e falou assim, eu sei que você acabou de parir, mas eu quero te fazer essa pergunta. E agora, como é que você está se sentindo? Seu primeiro filho acabou de nascer, qual é a sensação? E eu me lembro como se fosse ontem. Eu olhei para essa amiga, dei um sorriso e falei assim, eu me sinto feliz e realizada. De fato, Deus criou a mulher para ser mãe. Eu sei que hoje há muitas ideologias aí, muitas bandeiras feministas,
não é verdade? Levantadas no mundo, totalmente contra a palavra de Deus, que condena muito a maternidade, né? Que fala meu corpo, minhas regras e etc, etc. Tudo contra a palavra de Deus. Eu quero hoje, como uma mãe, testemunhar que de fato ser mãe é uma das maiores dádivas que Deus nos concede aqui na terra como mulheres. Amém ou não, mamães? E eu quero compartilhar com os irmãos que você sabe, a primeira mãe da Bíblia quem foi? Eva. Eva foi a primeira mulher, mas também foi a primeira mãe da Bíblia. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Eva foi criada para ser a mãe de todos os homens, de toda a humanidade. A mãe de toda a humanidade é Eva. E Eva também foi criada por Deus para ser uma esposa idônea para o seu marido, Adão. Mas um problema grave aconteceu, porque Eva tomou a frente ali da liderança, passou na frente do seu marido, foi enganada pela serpente, comeu do fruto, pecou e com isso toda a humanidade foi corrompida. O pecado entrou. A maior tragédia de toda a humanidade foi no dia que o homem e a mulher pecaram. E naquele dia, a partir daquele dia, a história dessa mulher, dessa primeira mãe da Bíblia, que é Eva, foi muito curta. Uma bela história, foi muito curta. Porque logo o pecado entrou por meio dela e de Adão. E posteriormente a isso, os filhos dela matariam uns aos outros por causa do pecado deles. O que mais que entrou na humanidade? Doenças, guerras, pestes, filho que mata o outro irmão, filho que se levanta contra a mãe, uma série de problemas entrou por causa do pecado. E o pecado entrou por meio dessa mulher. Mas Deus é tão gracioso e Deus é tão bom, que mesmo depois do maior erro da humanidade, que foi o pecado, Deus vai lá e perdoa essa mãe. Deus vai lá e perdoa essa mulher. E Deus a ama e a perdoa. Tanto é que ao invés dela ter morrido, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas eles morreram ali? Deus matou um animal que foi sacrificado no lugar deles, para derramar aquele sangue e dizer, estão perdoados. E logo em seguida, mesmo depois do pecado, do erro, Adão escolhe o nome da sua mulher. Você sabe, Adão, Deus deu a inteligência, a capacidade. Ele colocou o nome em todos os animais. Quantos sabiam disso? Muita criatividade, não foi, irmãos, da parte de Adão, que Deus deu para ele? Para sair olhando para cada animal e falar, esse aqui é isso, o leão, a girafa, o hipopótamo e assim por diante. Mas aí Adão olhou para aquela mulher e ele também deu nome para sua mulher. Olhou para ela e disse, o seu nome vai ser Eva, mesmo depois do pecado. E sabe o que significa a palavra Eva? Vida. Eva significa vida. Deus estava anunciando que mesmo que a morte entrou por meio dela, ela era perdoada e dela ia sair vida. E por meio de cada mulher teria vida. Mesmo a morte entrando, peraí, Deus está dizendo, a vida vai fluir através de você, mesmo depois da morte. Olha a graça de Deus se manifestando lá no Éden já. Desde o princípio de todas as coisas, a graça de Deus está derramada sobre cada um de nós. Sobre você que é mãe, você que é mulher. A graça de Deus está sobre nós. Diga amém. Projeta, por favor, Gênesis. Eu quero ler essa parte com os irmãos. Gênesis 3, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Quem comeu primeiro? Eva. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, no mesmo capítulo, vai lá para o versículo 20. Eu vou ler o 20 e o 21. Deu o homem, depois do pecado, deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos.
fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa é a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus sobre nós mulheres. Mesmo depois do maior erro, Deus liberou a sua graça, Deus liberou o seu perdão, o seu amor e disse: de você vai continuar fluindo vida. Porque a morte não pode parar. Porque foram criados por Deus. Você e eu fomos criados por Deus, amém? E olha, eu não sei o contexto de todas as irmãs que estão aqui nessa noite. Não sei como é o seu contexto de vida, não sei como você chegou até aqui, mas eu quero te dizer, não sei também se na sua maternidade, mãe, você cometeu muitos erros ou não. Não sei, mas de uma coisa eu sei, a graça de Deus é maior do que qualquer erro que eu e você possamos cometer. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado, qualquer erro, qualquer equívoco que nós venhamos a cometer na nossa maternidade. A graça de Deus vai estar sempre disponível e te capacitando a você ser essa mãe, segundo a vontade de Deus para a sua vida. Diga amém. E sabe o que é mais lindo na palavra de Deus? Que Deus, Ele volta lá no lugar da derrota e transforma em vitória. Olha para o seu vizinho do lado. Diga: Deus volta ao lugar da derrota para trazer a vitória. Coloca Gênesis 3, versículo 15. Essa é a profecia de Jesus logo após a queda. Gênesis 3,15. A Bíblia diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando isso aqui, irmãos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, irmãos, depois de toda uma tragédia, aconteceu lá em Gênesis, no início do capítulo 3, Deus volta naquele cenário. Deus está dizendo o seguinte: por meio de uma mulher entrou o pecado, entrou a morte, a maldição, a destruição. Agora, por meio de outra mulher, vai vir um descendente, Satanás, serpente maligna, que vai pisar na sua cabeça, que vai esmagar a sua cabeça. Deus pega o cenário, foi por uma mulher que entrou, por outra mulher então. Eu vou trazer restituição, restauração, vida, salvação a toda a humanidade. Olha como Deus é poderoso, irmãos. Assim como foi com Pedro. Quem se lembra de Pedro? Quando ele foi chamado por Deus, Pedro passou a noite inteira, diz a Bíblia, até o dia nascer, tentando pescar. Pedro era um pescador. Ele pegou alguma coisa? Quem se lembra da história de Pedro? Passou a noite inteira e não pegou nada. Aí, depois de um tempo, quando o Senhor foi chamar, Deus volta num cenário de derrota. Pedro, chateado, frustrado, porque ele era um pescador. Ele não era um pescador qualquer. Pedro era um pescador experiente. Ele tinha experiência. Ele era profissional naquilo. Pensa a frustração dele, Poliana. Um profissional trabalhou e não pegou nada. Aí Deus vai lá naquele cenário de derrota e faz uma grande, a pesca maravilhosa, a ponto de quase arrebentar as redes e tombar o barco na noite. Deus dá uma pesca maravilhosa sobre a palavra de Deus. Pedro então ouviu a palavra, obedeceu, lançou a sua rede e teve uma pesca extraordinária. Deus faz isso conosco. Deus fez isso com a mulher. Deus pegou um cenário de problema e transformou em milagre. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. O problema em vitória, o fracasso em vitória, a escassez em abundância. Deus é especialista nisso. Amém ou não? Os irmãos estão aqui comigo nessa noite? Amém? Glória a Deus. Então, os irmãos estão muito caladinhos. Estão recebendo a palavra? Glória a Deus. Então, irmãos, desde o começo aqui, nós já vemos como a mulher, não estou aqui querendo vitimizar as mulheres, mas uma coisa é real. Há uma guerra ferrenha travada contra a mulher.
Quem é mulher aí, levanta a mão e testifica comigo. Há uma guerra, uma resistência espiritual grande contra a mulher. Isso não é de hoje, isso é do Éden, meus amigos, há muitos anos, irmãos. A mulher é muito atacada, sim ou não? A mulher é atacada em várias áreas da sua vida. É atacada até na maternidade. Você faz tudo que você pode pelo seu filho, dá a vida, no final do dia está lá a mãe preocupada. Será que eu fiz o bastante? Será que foi suficiente? Olha o diabo querendo lançar pensamento de dúvida, pensamentos de, não, você não é tão boa assim, você não é uma boa mãe. Querendo lançar pensamento de derrota, de fracasso, de inferioridade, é ou não é? Essa guerra é antiga. Não é à toa que a mulher ela é mais sensível também do que os homens. Irmãos, não fiquem chateados, mas é uma realidade. A mulher ela é mais sensível, mais aguçada espiritual do que o homem. Sim. Porque o próprio Deus falou, vou colocar uma inimizade entre você. A serpente atacou, foi a mulher, encontrou um espaço ali, foi na mulher, a mulher foi enganada, foi. Então agora vocês vão ser inimigas mesmo. Mas por meio de você, mulher, foi por você que o diabo fez isso, é por você que vai vir agora a minha salvação também. Eu vou usar você. Olha a graça de Deus sobre nós, olha o poder de Deus. E lá em Lucas 1, coloca para nós, Lucas 1, do 41 até o 45, aqui fala de como isso começou a acontecer na prática. Por meio de uma mulher entrou a maldição, a morte, a destruição do pecado, mas por meio de outra mulher. Olha Deus aqui enviando o Salvador por meio de uma outra mulher. Deixa eu só falar o contexto aqui anterior, antes de eu ler o 41, para não ficar confuso. Isso aqui é Maria, a mãe de Jesus, indo visitar Isabel, a mãe do profeta João Batista. Elas eram primas. E olha como foi esse encontro das duas grávidas. As duas estavam grávidas. Ouvindo esta salvação de Maria, a criança, Isabel ouviu Maria entrando na sua casa, chegou na porta da sua casa para cumprimentá-la. A criança, que era João Batista, estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e lhe exclamou em alta voz. Isabel exclamou para Maria, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha Maria aqui respondendo ao chamado de Deus. E Isabel dizendo: bem-aventurada és tu, mulher. Bem-aventurada és tu e bendito é o fruto do teu ventre. Ela dizia: quanta graça, o meu Senhor me faz... Estava dentro da barriga. Jesus estava na barriga de Maria e Isabel já estava reconhecendo ele como o Senhor da sua vida. Por meio daquela entrou o pecado, mas por meio de Maria, chamada por Deus, uma improvável. Quantas improváveis nós temos aqui? Eu sou uma grande improvável, estou aqui. Maria também era uma improvável, mas que respondeu ao chamado de Deus. E como Isabel disse: bem-aventurada é você que creu. Você que crê é bem-aventurada. E aqui nós vemos o relato dessa mulher sendo um canal de Deus agora para a salvação de Deus entrar. Por meio dessa mulher a salvação chegou. O Filho de Deus nasceu. Aleluia. Essa mulher foi a portadora da graça. Por meio dela nasceu a graça que é Jesus. Jesus é a própria graça. Então as pessoas às vezes aí fora, falam: nossa, a Igreja Videira tem a visão da graça. Eu já ouvi muito isso. Não é a visão da graça, irmãos. A graça não é uma visão. A graça é Cristo. A graça é o Senhor Jesus. E Deus tem nos dado a graça, o favor imerecido de ter a cada dia mais revelação da graça dele sobre as nossas vidas. Amém? Então, irmãs, talvez você seja como Maria, não sei,
que começou ali num contexto improvável, porque não era casada. Então foi um contexto complicado para Maria, mas ela respondeu ao chamado de Deus. Mas talvez você que chegou aqui nessa noite seja uma mãe, não sei do contexto de todas, mas às vezes com dificuldades em algumas áreas da sua vida. Talvez divorciou, é uma mãe solteira, não chegou a se casar, ou você seja uma mulher viúva, não sei, se o seu marido já partiu. Olha, não importa qual é o seu contexto de mãe, qual é a sua realidade de vida hoje. Ou talvez mesmo sendo casada, enfrenta os seus grandes desafios aí, no seu casamento, não sei. Mas não importa qual é o seu cenário, não importa qual é o nosso cenário de vida. Importa é que o Senhor, Ele é o Deus de cada um de nós. Ele é o Deus da viúva, Ele é o Deus da casada, da divorciada, da solteira, não importa o seu contexto de vida. Eu sei que às vezes muitas irmãs, muitas mães sofrem por problemas no casamento, lidar com a maternidade, com o casamento, lidou com a separação, tem que lutar talvez com o luto. E são grandes desafios para você. Mas eu quero te dizer nessa noite, não importa o seu contexto. Importa o Deus que você serve. Importa que a graça dele já está derramada sobre a sua vida. E essa graça que nos capacita todos os dias, irmãs, a responder ao Senhor para aquilo que Ele tem nos colocado, como mães, como mulheres de Deus, amém? E eu quero hoje falar, agora eu vou entrar propriamente, sobre uma pessoa que eu quero falar aqui na Bíblia. E essa é a hora que eu falei que todos os filhos devem ouvir a palavra. Porque Deus vai falar com as mães, mas vai falar com os filhos. Portanto, é para todos, porque todos que estão aqui são filhos. Você nasceu da sua mãe. Você é filho, não importa a sua idade. Provérbios capítulo 1, versículo 7 até o 9. Eu quero ler esse texto. Você sabe que quem escreveu Provérbios foi Salomão. Salomão era filho do rei Davi. Salomão assumiu o trono após a morte do seu pai, Davi, rei de Israel. O grande rei de Israel foi Davi. E após a sua morte, Salomão, seu filho, assumiu o trono. E nós sabemos que Salomão, ele é conhecido na Bíblia como o rei, como o homem mais rico e mais sábio da terra. Então, esse texto que eu quero ler, Provérbios 1, do 7 ao 9, não é assim, irmãs, uma pessoa que, alguém escreveu lá, não. As instruções que nós vamos ler aqui na palavra de Deus é do rei mais rico e mais sábio de toda a terra, não só de Israel, de toda a terra. Por isso, preste atenção o que está escrito aqui, que o rei Salomão escreveu. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Irmãos, olha a instrução do maior rei de Israel. Você sabe, Salomão foi o maior rei de Israel. Davi, ele só foi maior por causa da aliança. Ok? Tanto é que é filho de Davi, Jesus é chamado, né? Na genealogia e tudo mais. Por causa da aliança, Davi foi maior. Mas em todos os outros contextos, Salomão foi o maior. Foi o mais rico, foi o mais sábio. A maior extensão territorial de Israel foi no reinado de Salomão, não de Davi. Olha a instrução que esse homem sábio, cheio da sabedoria de Deus, está dizendo para nós, a respeito do pai e da mãe. Filho meu, ouve o ensino do seu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Sabe por quê? Porque vai ser uma diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Uau! Irmãos, olha que palavra poderosa da parte de Deus. Olha como esse texto está dizendo a respeito dessa instrução que quando você ouve, você vai receber uma diadema de graça e colar para o seu pescoço. O que isso significa? Já parou para meditar sobre isso? O que é essa coroa
essa diadema para a cabeça e esse colar para o pescoço, quando você simplesmente não despreza o conselho de uma mãe. Eu quero dizer para você hoje, nunca despreze uma mãe. E eu não estou aqui hoje falando para mães, para o conselho de uma mãe perfeita, porque não existe mãe perfeita. Não existe ninguém perfeito na terra. Nem homem, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem filho. Mas você sabe, ainda com todos os erros, nunca despreze o conselho de uma mãe. Nunca despreze a instrução de uma mãe ou de um pai. Agora é onde que nos pega como filhos. Porque vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho sobre quem foi a mãe de Salomão? Porque o rei mais sábio da terra escreveu isso aqui: não despreze, ouça, considere a sua mãe e seu pai, a instrução dele, porque vai ser coroa, vai ser diadema de graça e colar para o teu pescoço. Agora vamos falar um pouquinho sobre quem foi a mãe desse rei? Porque você pode falar, pastora, eu acho que a mãe de Salomão, porque ele escreveu isso, né? Ele escreveu, volta no 8, por favor. Se Salomão, que era o homem mais sábio de toda a terra, disse para me ouvir o meu pai e não ignorar a instrução da minha mãe, eu acho que o pai e a mãe dele foram os perfeitos da terra. Você acha? Queridos, a mãe de Salomão, quem foi? Batseba. Quando nós falamos o nome Batseba, qual é a ideia que vem na sua mente? De uma mulher muito sábia? De uma mulher com muitas virtudes e qualidades? De uma mulher, uma profetisa daquela época, assim que profetizava tudo, até o CPF. Que nem tinha CPF naquela época. É aquela irmã, como dizem por aí, né, brincando, né? Gospe fogo e arrota brasa. Eita, Catiusca. Catiusca é essas aí. Não, Batseba não era essa mulher que cuspia fogo e arrotava brasa, não. Batseba, irmãs, nós quando falamos a palavra Batseba, não vem uma coisa muito boa na mente, não. Você lembra logo do quê? Quando falamos Batseba, vamos falar um pouquinho quem era Batseba? 2 Samuel, capítulo 11. Vamos falar um pouquinho de quem era a mãe do rei mais sábio da terra? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26 e 27. Agora eu vou te falar um pouquinho quem foi Batseba. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou, né? Chorou muito. Passado o luto, Davi mandou buscá-la. Esse buscá-la é Batseba. E a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi o que aos olhos do Senhor? Foram maus aos olhos do Senhor. Então, queridos, poucas pessoas escolheriam Batseba para ser a mãe. Se você pudesse escolher, eu acho que poucos escolheriam Batseba como uma mãe. Falar, eu queria ser filho da Batseba. Eu acho que poucas pessoas escolheriam isso. Sabe por quê? Batseba era casada com um homem, um soldado, muito forte, valente, chamado Urias. Mas um belo dia, Davi não foi para a guerra, olhou, avistou aquela mulher de longe pela janela, se interessou por ela, e ainda casada, eles fizeram coisas que não deveriam ter feito. E depois, o seu marido morreu, porque o próprio rei Davi colocou ele na frente, para proposital morrer mesmo, porque queria casar com a mulher do outro. Isso não foi uma coisa legal aos olhos de Deus, de fato não é. Mas aí, queridos, é nesse contexto que essa mulher então se tornou a mãe, né, de Salomão, o rei mais sábio da terra. E às vezes alguns filhos por aí podem dizer, os meus pais são muito limitados, pastora.
Eu não ouço muito os meus pais, minha mãe, são pecadores, eles são tão ignorantes, por isso que eu sou assim. Eu já ouvi muito isso, sabia? Filhos falarem que são assim, pelas suas falhas, pelos seus erros e pecados, e querem culpar os pais. Eu vou te falar, será que Salomão, se ele tivesse atribuído essa responsabilidade ao pai e à mãe, ele seria colocado ou considerado esse homem mais sábio da terra? Sabe o que isso significa, irmãos? Que o homem mais sábio da terra teve uma mãe que cometeu adultério lá, que errou, que falhou, que pecou. Isso mostra que a sabedoria não se originaliza no pai ou na mãe, mas se originaliza a sabedoria em Deus, na graça de Deus. Não importa quem é seu pai e sua mãe, importa que a graça de Deus é sobre a sua vida e a sabedoria vem dele, não vem do seu pai ou da sua mãe. Então você sabe, eu poderia usar alguns argumentos, talvez, alguns anos atrás, em dizer, não, eu vou ser assim no meu casamento, sabe por quê? Porque a minha mãe fazia isso lá no casamento com meu pai, eu presenciei, e aí eu aprendi. E aí eu trouxe isso para a minha vida. Foi uma das coisas que eu mais abominei na minha vida quando eu me converti. Toda a minha família, parte de pai, parte de mãe, é uma geração de mulheres independentes. De mulheres que falam, eu não preciso de homem para nada. Homem não me sustenta. Eu vou trabalhar porque eu sou forte. Vejo minha tia na minha frente, assim parece. Eu vou trabalhar porque homem não precisa de homem para nada. Não dependo de homem para nada. Eu sou suficiente na minha vida. Eu me banco. Eita, você vê uma mulher dessa, hein? Você fica até... Pois a primeira coisa que eu abominei na minha vida, quando eu me converti, com 14 anos de idade, há 23 anos atrás, foi isso. Mulher, ninguém é submissa a nada. Na minha família, né? Nos meus familiares. É mulher que pega a faca pro marido, eu presenciei várias vezes. Na casa da minha tia, o marido dela sofria tanto que ele cortava a ponta das facas assim, e ficava quadradinhas, porque toda semana ela pegava ele, ó. Esse é o contexto da minha família. E talvez eu poderia falar, eu vou ser assim também, todo mundo é assim. Mas você sabe, irmãos, a base da nossa vida não é o histórico familiar dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe. A nossa base de vida é a palavra de Deus. É Cristo. A sabedoria vem dele. As instruções de vida vêm dele, vêm da sua palavra. E não o contexto de vida que sua mãe ou seu pai teve. Então, se eu fosse perguntar aqui para os irmãos, acho que cada um teria uma história para me contar. Como é que era a vida da sua mãe no passado, antes de conhecer a Cristo, há muitos anos atrás. E aí muitos filhos falam, eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu vou te falar, o rei mais sábio da terra teve uma mãe que adulterou. E ele entendeu que a sabedoria não tinha nada a ver com o erro dos seus pais, mas era em Deus que vinha essa sabedoria. Era de Deus que vinha essa graça. Era do Senhor. Portanto, nas primeiras coisas que eu me converti, e na minha família, quando eu me casei, era loucura, irmãos. Para minha tia, a palavra que ela usava, né? Que palhaçada. Lembro claramente da minha tia falando isso. Quando eu tinha que... A gente estava lá conversando na casa da minha mãe. Eu vou comprar isso. Ela lá comprava. Larissa, vai comprar não? Tia, peraí que eu vou ligar para o Celso. Vou ligar para o Celso para quê? Aí eu, para perguntar se eu posso comprar isso. Agora pronto. Agora eu vi. Tem que perguntar para marido se você pode comprar alguma coisa? Resolva a sua vida, que não sei o que. E começou, sabe? Irmãos, o povo da minha família é engraçado. E eu poderia dizer, é mesmo, né? Bora, eu trabalho, tenho meu dinheiro. Mas não. Eu entendi que a base da minha vida, do meu casamento, para dar certo, não pode ser da opinião de pessoas ou contexto familiar de onde eu vim. Tem que ser na palavra de Deus. E para muitos lá, era estupidez a submissão, pedir para marido. Se marido falasse não, então, era o apocalipse para ela. Como que ele fala não para você? Eu disse, falando não. Simples quanto isso. Mas você sabe o quanto eu sou abençoada
em de fato aplicar os princípios da palavra de Deus na minha vida, no meu casamento. E aí depois de tudo isso, elas veem isso e falam, realmente, né? Porque de fato não é sobre opiniões humanas, é princípios da palavra de Deus praticado na sua vida, tem muito poder e traz muito fruto, amém? Então, irmãos, nunca rejeite a instrução da sua mãe, porque, olha, por meio dessa instrução, Deus escolheu coroar você e a mim de graça e favor. Deus escolheu por meio de uma instrução de uma mãe coroar os filhos. Olha que coisa tremenda. A mãe e o pai foram colocados na vida dos filhos para guardar, para instruir, para abençoar. Portanto, eu quero dizer para você que é filho e que tem o privilégio de ter a sua mãe com você. Não despreze o conselho da sua mãe. Não despreze a instrução da sua mãe. Ouça, preste atenção. Isso vai ser diadema de graça e colar para o seu pescoço. Posso contar mais um testemunho? Tem muitos jovens aqui, eu quero contar esse testemunho agora por causa dos jovens. Olha para cá, jovem. Todo mundo aqui é jovem, eu sei, até 100 anos, abaixo de 100, todo mundo é jovem, amém? Mas quando eu falo jovem, eu quero me atribuir aos solteiros. Eu me lembro quando a gente foi casar, há 16 anos atrás. E uma das coisas importantes que eu e meu marido fizemos foi ouvir os nossos pais. Você sabe, éramos adultos, obviamente. Trabalhávamos, claro. Trabalhava muito. Como diz o outro, juntamos moedinha para casar. Quem já passou por isso, fala amém. Então, né, Priscila, junta moeda para casar. O Senhor honra, glória a Deus. Mas você sabe uma das coisas que nós fizemos? Você que é solteiro, preste atenção. Nós sentamos para considerar a opinião dos nossos pais. Na ocasião, a minha mãe era viva, claro. E sentei, conversei, ouvi, falei o que queria fazer, perguntei o que ela achava. Meu marido fez o mesmo. Sentamos com o pai dele, ouvimos a instrução. Ele dizia, aí meu marido queria fazer uma coisa, o pai dele queria fazer outra. E aí ele, Celso, Celso. Aí a gente, é mesmo, né? Vamos ouvir seu pai? Irmãos, como nós somos abençoados no nosso casamento. Só de ouvir, considerar a instrução do pai e da mãe. Porque Deus honra isso. Porque Ele diz que vai ser o quê? Diadema de graça e colar para o seu pescoço. O que isso significa, diadema de graça e colar para o pescoço do filho que honra, que ouve, respeita, que atribui valor, que dá atenção para aquilo que a mãe e o pai têm para ensinar. O colar de um pescoço e a diadema de graça nos fala de destaque, de favor e de honra. Se você honra seu pai e sua mãe, Deus vai honrar você. Porque quando você honra seu pai e sua mãe, em primeiro lugar, você está honrando o próprio Deus. Porque foi o Senhor que colocou essa mãe e esse pai como autoridade na sua vida. E isso tem poder, porque isso é princípio espiritual. Isso não é a sua opinião ou a minha opinião. Isso é princípio espiritual. Há uma autoridade sobre o pai e sobre a mãe, dada por Deus sobre os seus filhos. Então faça isso. Considere o seu pai, a sua mãe. Aleluia. E meus minutos que me restam aqui, como que Salomão demonstrou isso, irmãos? Como que Salomão colocou na prática aquilo que ele está nos ensinando no versículo ali, ó, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8. Olha como esse rei, ele tinha sido acabado, eu vou ler para você, pode projetar, 1 Reis 2, 19. Esse rei aqui, Salomão, ele tinha acabado de ser levantado, rei, coroado rei de Israel no lugar de seu pai Davi. E aqui, eu vou ler para os irmãos, ele era um rei muito esplendoroso. Imagine, irmãos, como que era um rei de Israel naquela época. As suas roupas, o seu trono, a sua coroa, os seus vestimentos, o palácio, todo aquele palácio. Imagina como era aquele tapete para o rei pisar, para o rei entrar. Imagina a cena. E eu vou ler para você como que Salomão recebia essa mãe quando ela ia falar com ele. Acompanhe a projeção. 1 Reis 2, 19. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei, olha o que Salomão fez.
quando a sua mãe estava adentrando ao palácio, o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. A Bíblia diz que quando ele estava no seu trono, mas quando ela avistou ali para entrar no palácio real, ali na sala real, a Bíblia diz que ele se colocou de pé. O rei mais sábio e rico, esplendoroso da terra, se levantou quando a sua mãe estava chegando. E quando essa mãe estava diante dele, bem próximo, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele se inclinou, reconhecendo a autoridade, reconhecendo quem era sua mãe. Não importa os defeitos, não importa o passado, porque com certeza ele soube do histórico dos seus pais. Não importa o que o pai e a mãe tinham feito no passado, antes dele nascer, ou até mesmo depois do seu nascimento. Não importa. O rei mais sábio da terra se inclina perante a sua mãe. E sabe o que mais ele faz? Manda o servo, coloca uma cadeira aqui em cima. Não é embaixo. Em cima, do meu lado direito. Porque a minha mãe vai se assentar à minha direita. Irmãos, olha que honra. Olha que atitude de honra. Olha que entendimento de quem era a mãe. Será que ele praticava ou não o que ele tinha nos ensinado lá em Provérbios? Ouça sua mãe. Não despreze o conselho dela. Com certeza, ele aplicava isso na vida dele. Perante todos, o rei mais esplendoroso. A Bíblia fala muito, né, de como era magnífico o rei Salomão. Pensa, todos os servos veem esse rei magnífico se curvar diante da sua mãe, que era Batseba. Poderia dizer, minha mãe, eu sou maravilhoso, minha mãe fez tanta coisa de errado, ó mãe, fica aí. A senhora tá vindo, mãe, tá boa? Senta aí atrás. Não. Como às vezes muitos filhos fazem, né? Eu me lembro que quando eu fui me casar, mais uma dica para os solteiros. Meu marido às vezes ia lá em casa, almoçava e tudo. Eu fui descobrir depois, claro, né? Você sabe como que ele observava se eu ia ser uma boa esposa, Priscila? Como eu tratava a minha mãe. E sabe como que eu pude também perceber se ele seria um bom marido? Porque na ocasião a minha sogra já morava fora do Brasil. Como ele falava da mãe dele. Inclusive a minha sogra está ali atrás, viu, irmãos? Dá um tchau aí, minha sogra. Como ela morava fora do Brasil, não tinha como eu ver, né, o tratamento dele com ela. Porém, eu observava como ele falava da mãe dele para mim. E mesmo com erros do passado, assim como todos nós temos, minha mãe tinha, todo mundo tem. Ele nunca desonrou a mãe dele. E eu dizia, se ele honra o pai e a mãe, check, né? Um pontinho para ser um bom marido, eu vou casar com esse homem. Então considera como que os seus futuros pretendentes aí, homens e mulheres, tratam o pai, tratam a mãe, ok? Hashtag, pega esse código aí, pega essa dica para você que é solteiro. Então, irmãos, filhos que honram seus pais, Deus os honrará. E a palavra de Deus, eu já li esse texto para você, amém. Mas pode voltar em 1 Provérbios capítulo 1, por favor. Eu vou encerrar. Cadê o Messias? Obrigada, Priscila. Eu vou encerrar. Cadê meu tempo, Messias? O Messias foi embora com o meu tempo, irmãos. Eita, glória a Deus. Tem tempo, não? Preste atenção que eu já estou finalizando, queridos. Mas deixe em Provérbios 1, do 7 ao 9, que é o texto muito base para essa palavra, que eu quero compartilhar alguns princípios aqui para encerrar a respeito desse texto que nós lemos. Isso mesmo. Depois leia na sua casa novamente, versículos 7, 8 e 9. A primeira coisa aqui é que fala que há um pai e uma mãe. A tua mãe e o teu pai, ou seja,
Um casal, é único, não tem duas mães, não tem... A gente às vezes considera, né? Eu tenho duas mães. Eu respeito, tá? Eu respeito quem faz isso. Mas, eu sei que é o coração, a gratidão. Mas existe uma única mãe e um único pai que Deus nos dá nessa vida. Mas, como eu falei para os irmãos mais cedo, então, se o pai e a mãe é um casal, como que nós vamos falar aqui sobre quem é uma mãe solo, por exemplo? É só uma, não tem mais o marido? Está enlutada? Ou é uma mãe solteira que não chegou a se casar? A Bíblia fala, irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui para todos. Para todos. Porque, às vezes eu percebo e sei que há um certo peso para, às vezes, algumas irmãs que enfrentam algumas adversidades da vida, seja por ser solteira, por ser viúva, por ser divorciada. Olha, não há nenhuma acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama incondicionalmente. Deus ama cada uma de vocês. E para essas pessoas, para cada uma, até mesmo para quem é casada também, a Bíblia fala que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. É o Deus também dos repudiados. Deus faz questão de dizer que Ele é o Deus de todos. Então, se você hoje não está aí com o seu marido criando os seus filhos, o Senhor é aquele que está contigo. Você não está sozinha. Ainda que talvez você não veja, mas Ele está com você. Ele é invisível, mas Ele é real. E Ele é o Deus da sua vida. Ele é tudo o que você precisa. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Se Ele é tudo, Ele é tudo. Ele é o seu marido, quando você precisar de um marido. Ele é a sua mãe, quando você precisar de uma mãe e não tem a sua mãe mais aqui. Ou talvez não tenha o seu pai e precise de um pai. Ele é o seu pai. Ele é tudo o que você precisa. Não importa a sua necessidade. Cristo é tudo em todos. Uma outra instrução. Aqui fala a respeito do temor a Deus. Irmãos, nós precisamos ser um povo, uma igreja, uma geração que tem temor a Deus. Porque a nossa geração de hoje, essa geração do século, é uma geração que lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 2, fala o seguinte: sabe, porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Essa é uma geração que é muito irreverente. O que é irreverente? É que não respeita as coisas de Deus. A geração de hoje, você para ouvir muitas pessoas aí fora, é o seguinte: não quer ouvir o pai ou a mãe, ou o mais velho, ou o avô, que ele acha que é o novo. Não, é um novo tempo, está por fora, isso é coisa do passado. Eu quero dizer para você que é filho, que é jovem, tenha temor a Deus. Não seja uma pessoa irreverente, como o Timóteo está dizendo aqui. Tenha temor. Temor não é ter medo, temor é reconhecer que Deus é Deus. Então seja essa pessoa, seja uma mãe, seja um filho, que reconheça que Deus é Deus na sua vida. Tenha temor do Senhor. Não seja um filho que é irreverente até mesmo com seus pais. Não chame seu pai e sua mãe de véi. E aí, véi, beleza? Tenha respeito para falar com seu pai e com a sua mãe. Isso é vontade de Deus para você. Amém? Seja um filho submisso ao seu pai e à sua mãe, porque há uma recompensa. Vamos nos colocar de pé? Eu vou encerrar com isso. Há uma recompensa. Tudo que você receber e aprender do seu pai e da sua mãe vai ser uma coroa de graça. Sabe o que é isso, irmãos? Posição de quem governa. Quem usa coroa é qualquer pessoa? Coroa quem usa são reis e rainhas. Quando fala que é uma coroa de graça, isso fala de uma posição de governo. Você quer ser alguém que tem uma autoridade? Alguém que governa? Alguém que se assenta em uma posição de governo? Honre. Quando você honra sua mãe,
Quando você leva em consideração o que ela fala, quando você ouve, ainda que ela possa errar, pai e mãe erram, sim ou não? Com certeza. Ainda que eles venham a errar, pelo menos ouça, considere, não despreze, não se sinta superior a eles, não seja um filho arrogante que se ache superior à sua mãe, talvez porque você estudou mais, sua mãe estudou menos, portanto você sabe mais. Não. Ouça, considere, não despreze o conselho, a instrução de uma mãe. Quando você faz isso, você é abençoado, porque você está honrando a palavra de Deus. Em primeiro lugar, não é sobre pessoas, é sobre o Senhor. E Ele mesmo se encarrega de te abençoar quando você honra a palavra dEle, quando você considera. Então, queridos, seja esse filho, seja essa filha, para que você seja bem-sucedido em todas as coisas. Eu quero orar nessa noite para encerrar. Orar por todas as mães. Hoje é o Dia das Mães. Eu quero orar por todas essas mulheres maravilhosas, guerreiras. Aquela que é a primeira a acordar, a última a deitar. É ou não é? A mãe fala: eu vou deitar, mas antes ela recolhe os lixos da casa, apaga todas as luzes, verifica se todas as janelas fechadas, as portas trancadas, guardou a comida. Ela vai em cada quarto beijando seus filhos, orando, cobrindo com um cobertorzinho, fechando a janela, ou abrindo se está quente demais. O menino está suado, o menino está gelado, está respirando. É ou não é? Já pensa no feijão que vai cozinhar amanhã cedo, na carne que vai descongelar para o almoço. E ela faz 1001 coisas. A casa inteirinha foi dormir. A mãe está lá. É a última a comer, sempre come frio. Toma banho na hora que dá. Lava o cabelo quando consegue. Isso é a mãe. Ela pode estar doente, que ela não falta o cuidado com os filhos. Ela pode estar com 39 de febre. Lá está aquela mãe de pé, cuidando dos seus filhos. Ela pode estar... O que for, irmãos? Mãe é mãe. Ah, como elas são maravilhosas. Não é verdade? Há uma graça de Deus sobre nós, que somos mães. Há uma força que vem de Deus, sobrenatural. Eu estava hoje conversando com uma prima nossa lá de Goiânia, de chamada de vídeo. Ela disse assim: Larice, vou fazer uma live para você ensinar as mulheres como ser mãe de 4 e ainda ser bonita. E eu disse: é a graça de Deus na minha vida. É a graça, irmãs, que todos os dias nos faz levantar. E você sabe, a mãe faz tudo isso e muito mais, com um sorriso nos lábios, com um sorriso no coração, e dizia, e pensava, eu faria tudo de novo. A mãe é aquela que, se falar assim, eu preciso de um rim, se o filho precisar de um rim, ela não pensa 2 vezes em falar, eu vou doar o meu. A mãe é aquela que, se preciso for, eu falo para os meus filhos, que nunca precise, mas se precisar, eu entro na frente da bala e levo uma bala por eles. Tem uma frase que eu falo, não se assuste com a minha frase. Mãe, ela mata e morre se for preciso. É ou não é? Ninguém quer matar ninguém, mas se precisar, ela faz isso para salvar um filho. Ela daria a sua vida se preciso for. Honre a sua mãe. Abençoe a sua mãe. Não seja avarento com essa mulher que te deu a vida. Em nome de Jesus, vai presentear, presenteia com generosidade aquela que te deu a vida. Aquela que tira dela para dar para você, meu irmão. Seja generoso com a sua mãe.
Se você tem a sua mãe aqui nessa terra e não abençoou a sua mãe ainda, compre um presente para ela. Se ela mora longe, manda um pix bem generoso para ela. E diga: mãe, eu te amo. Eu quero abençoar essas mães. Se a sua mãe está aqui agora, abrace a sua mãe. Se você é mãe, sua mãe não está aqui, mas os seus filhos estão, abrace os seus filhos.